presos hoje em São Paulo. Foram apreendidos vídeos dos abusos criminosa que aliciava mulheres e adolescentes. De conversas. Eu sou o Lux e vou te contar tudo o que aconteceu no caso do Discord. Antes de começar, um aviso. O assunto tratado nesse vídeo pode ser um pouco pesado para a parte da população. Se você tiver um estômago fraco, pense mais de uma vez se você vai querer assistir ou não. 5 adultos foram acusados de diversos crimes, entre eles ameaças, violência com animais, tortura e até abuso sexual. William Maza, Victor Hugo, Gabriel Barreto, Isaquiel Tomé e Carlos Eduardo, o último a ser preso na segunda-feira, dia 26. O delegado responsável pelo caso, Fábio Pinheiro, disse em uma entrevista: eles são sádicos, misóginos, eles têm um asco e um avesso pelas mulheres. Bom, você que entrou nesse vídeo e não sabe o que é Discord, ele é basicamente um aplicativo de conversa. Você pode conversar por texto, voz, vídeos, você cria sua conta, pode conversar particularmente com alguém, ou você entrar em um grupo. E foi exatamente em um desses grupos do Discord onde começou e aconteceu diversos crimes assustadores. Só temos ideia do que aconteceu nesses grupos graças a ativistas virtuais. Eles lutam contra a violência e o abuso na internet. Eles entraram disfarçados nesses grupos e conseguiram expor todos esses crimes bárbaros que aconteceram para a polícia. Uma gama de crimes são cometidos nesses grupos, como por exemplo, automutilação, apologia ao nazismo, incentivo a ataque em escolas e até pedofilia. Nesses arquivos onde os ativistas conseguiram recuperar, foi achado mais de uma vez menores de idade escrevendo o nome do grupo nas suas partes íntimas usando uma navalha. E em outro caso, uma menina cortava o seu próprio pescoço. Nesses grupos, menores de idade são obrigados a se expor e a desenhar suascas pelo seu corpo. Quando esses marginais conseguem dados importantes ou fotos íntimas, eles chantageiam as vítimas e a obrigam a fazer esses atos terríveis. Em uma das imagens obtidas, uma menor de idade começa a fazer atos sexuais com um cachorro. Isso tudo porque um desses criminosos estava chantageando a expor ela para a própria mãe e ameaçando a vida dela. Se sentindo protegidos pelo anonimato e se utilizando da baixa segurança dos aplicativos, eles abusam e torturam de menores de idade. Eles são cruéis e cada vez estão ficando mais sádicos. Eles se divertem e incentivam o sofrimento dos menores. As meninas choram e pedem para não fazer, mas com medo da exposição e das ameaças, elas acabam cedendo ao desejo deles. Os criminosos vibram com as automutilações cometidas pelos menores e também com a tortura que os menores e eles mesmos fazem com animais de estimação. Uma menina, ela registrou ela violando um animal de rua. A garota não identificada, ela estava usando uma máscara que muitos usaram em ataque às escolas. Ela apareceu em um vídeo sufocando um gato de rua, além de pisões, e ainda botou fogo na sua própria casa. E ela tinha apenas 13 anos de idade. Muitos menores de idade estão cometendo esses atos. Alguns nem estão na pré-adolescência. Nos Estados Unidos, uma criança de apenas 11 anos de idade foi humilhada, exposta e chantageada. Em um momento de desespero, ela tentou tirar a própria vida. Um outro criminoso agendou uma espécie de virtual contra uma menina de 12 anos de idade. Eles ameaçam as garotas, obrigando elas a mandar fotos das partes íntimas. Em um dos casos, eles chegaram a ameaçar até a mãe das vítimas, dizendo que eles iriam esfaqueá-la até a morte. Mas por que isso acontece? Por que as crianças e os menores de idade acabam cometendo esses atos? O cérebro dos mais jovens ainda não está totalmente amadurecido, ainda mais a parte de tomada de decisão. Essa parte só se desenvolve por volta dos 18 anos de idade. Assim, os menores de idade são a vítima principal desses abusadores virtuais. Mas quem são esses abusadores e o que eles fizeram? Isaquiel Tomé dos Santos, 20 anos, também conhecido como Dexter. Ele está preso desde 28 de abril e ele foi o primeiro a ser preso. Ao todo, a polícia identificou 14 vítimas dele. Ele é apontado como um torturador que tratava uma adolescente como uma escrava sexual em um dos vídeos que está sendo investigado pela polícia. Entre as evidências estão fotos de menores nus com partes do corpo mutilada com seu apelido. Isaquiel admitiu às autoridades que ele chantageou para que as menores se mutilassem. Carlos Eduardo Custódio, conhecido como DPE, 21 anos. Dentre os 5, ele foi o último a ser preso e, na minha opinião, ele é o que vai ficar mais tempo na cadeia. Só pra você ter uma noção, entre os crimes que ele cometeu, é só estupro e assassinato. O primeiro caso que a polícia teve contato com Carlos Eduardo foi o aliciamento de uma menor que morava em Joinville, em Santa Catarina. Além dos casos de estupro
pro virtual, um desses casos aconteceu pessoalmente. Usando de tortura psicológica e manipulação, ele convenceu a menor que a família dela não gostava dela. E quem gostava verdadeiramente e quem iria cuidar dela era ele mesmo. Como ela é de menor, não temos informação e nem daríamos a informação para vocês qual o nome dela. Então, nesse vídeo, iríamos usar o nome fictício de Maria. Em agosto de 2022, a Maria fugiu de casa pela influência desses criminosos do Discord. Sua mãe conta que no começo, Carlos se agiu como bonzinho, dizendo que lá não teria nenhum adulto para incomodar eles dois. Ele mandou um carro para buscar Maria, um carro de aplicativo. Esse carro viajou mais de 500 quilômetros, saindo de Joinville, que é a casa da garota, indo até São Paulo, que é onde fica a casa de Carlos Eduardo. Porém, logo no primeiro dia que a Maria chegou na casa de Carlos, ela foi estuprada. Após esse primeiro dia de violência, a violência só aumentou. Eles foram para um outro lugar e Carlos Eduardo, com mais outros dois acusados que ainda vão falar nesse vídeo, envenenaram, agrediram e abusaram sexualmente dela. Em algumas dessas sessões macabras de tortura, os criminosos chegaram a postar vídeos no Discord como que eram feitos os abusos da Maria. Porém, essas imagens só chegariam nas autoridades meses depois. Além de Maria, outros menores foram aliciados por Carlos Eduardo. Uma dessas menores foi uma garota de Curitiba, que fugiu de casa para se encontrar com um dos integrantes do grupo. Essa menina acabou presenciando o estupro de Maria. E logo dias após todo esse caso, a menina acabou engravidando de quem ela começou a se relacionar. A irmã mais velha de Maria registrou o desaparecimento dela à polícia e acompanhando a garota pelas redes sociais, principalmente pelo Discord. Ela chegou a ver os abusos cometidos contra sua irmã mais nova. E não para por aí. Além desse verme do caralho ter estuprado uma criança, ele cometeu diversos outros crimes e compartilhou para os outros criminosos que vão ser falados nesse vídeo. Além de vídeos torturando os animais, Carlos postou fotos e vídeos dele escondiendo um gato de rua. Em mensagens achadas pelos ativistas, mostra Carlos planejando como que ele faria um atentado a uma escola perto de onde ele morava. Em um dos vídeos achados no arquivo de Vitor Hugo, aparece Carlos em uma transmissão ao vivo gravada esfaqueando um homem em situação de rua. A polícia levantou suspeitas que esse criminoso participou de outros assassinatos a moradores de rua e também pode ter participado de atentados a escolas. Carlos gravava seus crimes e mandava para Vitor Hugo, que ele compartilhava para vários grupos de pedofilia do Discord. Aliás, Vitor Hugo, que ainda vamos falar nesse vídeo, ele tem diversos arquivos do Carlos cometendo crimes. Graças aos arquivos de Victor, a polícia encontrou outros dois criminosos agindo em conjunto com Carlos, que são eles, Gabriel Barreto e William Manza. Gabriel Barreto, conhecido como Lau, de 22 anos. William Maza dos Santos, conhecido como Josh, de 20 anos. Ambos os criminosos participaram das 2 semanas de tortura e abuso de Maria, além de ameaças online e propagar a alta manipulação dos menores. William Maza também é acusado de participar de células nazistas e mandar diversas ameaças de morte à professora Duda Salabert. Em uma delas, esse criminoso falou: "Posso deixar você mais feio do que já é hoje. Preciso apenas de um bastão e um maçarico." Devido às ameaças constantes, a professora acabou perdendo seu emprego. Vitor Hugo Souza Rocha, conhecido como Verdadeiro Victor, de 21 anos. Em um dos vídeos achados, Vitor Hugo exibe uma coleção cruel chamada de Backup das Vagabundas Estupráveis. Em cada pasta, um nome, informações e fotos pessoais da vítima. São dezenas de meninas violentadas, chantageadas, expostas e catalogadas, com diversas menores de idade, tendo até uma garota de 13 anos de idade. Ele foi preso e teve todos seus arquivos apreendidos. Além da responsabilização individual dos criminosos, o Ministério Público de São Paulo também vai começar uma investigação contra o Discord, por ser um local com uma falta de segurança e ser um local propício às pessoas cometerem crimes virtuais. É muito importante nesses casos que a família saiba dialogar e acolha os jovens para saber o que está acontecendo na vida dele, para evitar que mais crianças caiam nessas armadilhas. Muito cuidado com quem você se relaciona na internet. Eu sou o Lux e lembre-se, o diabo mora ao lado.